Agora, o que eu sugiro? É que a gente abra o microfone e faça uma discussão aí do que vocês, se vocês têm alguma dúvida, o que vocês, algo que vocês tenham para interagir, integrar e para compartilhar. Vocês têm alguma experiência com busca de literatura? Já entraram no PubMed? Já entraram na Bireme? Fizeram algum curso de prospecção de literatura? Tiveram alguma aventura numa revisão sistemática, algo parecido? Contem aí. O que vocês acham? Pessoal, deixa eu perguntar, porque eu fiquei curioso. Eu sempre Diga. fiz minhas pesquisas de revisão de literatura usando o PubMed, e eu Uhum. não... na verdade, o que é que eu faço? Eu utilizo o Pico, e Uhum. as palavras em inglês eu vou associando já diretamente no local de pesquisa do PubMed com o END. Ou seja, pegando Uhum. exemplos, eu não necessariamente vou na Bireme ou vou no Dex. Na verdade, eu utilizo o escritor, que eu acho que seja interessante para a minha pesquisa, através da metodologia Pico, e vou colocando. Então, no caso, eu já iria direto para o PubMed colocando Facits, End, Necrodesign, End, Silicone, End, Man, ou Human. Uhum. Uhum. Nesse contexto, existe algum prejuízo, é a minha dúvida, acerca de perca de algum artigo, se eu for direto fazer a pesquisa através da metodologia Pico, diretamente no PubMed, ou não há diferença em eu ir direto, ou há ganho em partir através da Bireme? O que é que o senhor acha? Na verdade, Denison, o correto, o cientificamente correto é que você faça a busca pelo PubMed ou pela Bireme ou um pelo outro, utilizando sempre o Mesh ou o Dex. Tá? O Dex em português e o Mesh em inglês. É a mesma coisa, Dex é igual ao Mesh, apenas que o Mesh é em inglês e o Dex é a tradução do Mesh para o português. Mas qual é o problema da metodologia que você está utilizando para busca de literatura? Simplesmente você não está. Quando você utiliza a palavra-chave, a palavra correta, ela assim, primeiro, todo mundo no mundo, tá? Quando vai publicar, utiliza como palavra-chave o mesh, certo? Então, obrigatoriamente, as revistas exigem que seja uma palavra vocabulário mesh. Se você escrever um artigo, mandar para uma revista com vocabulário que não seja padronizado, ela provavelmente vai devolver para você e pedir para você fazer a troca pelo mesh, principalmente uma revista internacional. Talvez possa ser até que tenha uma revista local, de sociedade, que possa até aceitar. Mas, em geral, as revistas internacionais, a utilização do mesh é obrigatória, tá certo? Eu até hoje, eu só me permitiram usar uma vez um vocabulário que não era mesh, porque eu publiquei um caso raro e não havia a doença no mesh. Então, eles colocaram, ó, como não existe, a gente vai permitir a utilização dessa palavra como palavra-chave, porque nós já percebemos que não existe como mesh. Então, foi a única vez que isso aconteceu comigo. Então, como a maior parte das revistas obrigatoriamente utilizam mesh, então, se você utilizar um vocabulário mesh, você vai ter um retorno mais acurado. Então, isso significa que a forma como você faz, com palavras assim, que são escolhidas ao acaso, não necessariamente são decks, o seu retorno pode ser o que a gente chama de retorno sujo. Você traga muitos artigos que não interessam e pode ser que tenham artigos bastante interessantes que não vão vir, tá certo? E tem um detalhe, quando a gente usa o DEX, o DEX também ele tem uma lista de sinônimos, então ele traz a palavra-chave e também os sinônimos, entendeu? Então, na fascite necrosante não tem sinônimo, mas na maioria das doenças tem. Quer ver um detalhe? Papa Nicolau. Uma vez eu fui numa banca em que eles fizeram um trabalho sobre Papa Nicolau e eles colocaram Papa Nicolau como palavra-chave. Quando eu fui lá, na época,
Papa Nicolau não era a palavra-chave ainda. Tinha esfregaço vaginal. E o Papa Nicolau estava com sinônimo. Se você for hoje, já tem, ele já está incorporado como palavra-chave. Tá? Então, naquela época, se você fizesse uma busca com Papa Nicolau, provavelmente você ia recuperar apenas Papa Nicolau. Mas se você usasse esfregaço vaginal, que era a palavra-chave, você ia recuperar esfregaço vaginal e todos os sinônimos, inclusive Papa Nicolau. Entendeu? Então, por isso é que a utilização do MESH e do DEX para esse levantamento de literatura é fundamental. Tá? E quanto mais você usar, mais você vai ver o quanto ele é importante. Ok. Faça um teste depois. Na verdade, em relação à vírgula, por exemplo, eu só usei Bireme e só usei Dex quando eu era aluno. Depois que eu, na residência, durante as orientações dos alunos que eu oriento, eu sempre fiz diretamente lá na pesquisa no PubMed. Mas eu fiquei com uma curiosidade. Então, quando você Diga. coloca um escritor e faceite necrotizante, por exemplo, aquela forma que vem já com vírgula entre as palavras, aquilo dali é proposital, a formatação, para facilitar a pesquisa? Sim. Você percebeu que eu usei aspas? Aspas. Então, eu uso aspas. Então, quando eu uso aspas, a interface de busca interpreta como uma palavra composta. Por exemplo, anemia falciforme. Se eu colocar na interface de busca anemia e falciforme, você não precisa colocar o end. Então, eu coloquei o end do ponto de vista didático. Tanto a Bireme quanto o PubMed interpretam espaço como end. Agora, se você quiser usar o OR ou o EndNote, você é obrigado a usar OR e EndNote. Mas o end, se você deixar anemia, espaço e falciforme, o que eles vão fazer? Eles vão recuperar anemia, artigos com anemia falciforme e os dois artigos. Desculpa. Artigos com anemia, artigos com falciforme e artigos com anemia falciforme. Entendeu? Se você colocar aspas, você só vai recuperar anemia falciforme. Ok? Então, é importante, isso faz parte da técnica também. E tem outras coisas, por exemplo, tem truncamento, que eu não entrei agora, porque também a gente não vai ter muito tempo para entrar em muitos detalhes, mas você pode truncar a palavra, por exemplo, epidemiologia, pode ser epidemiológico ou epidemiologista. Então, você tem a raiz epidemiol e vários sufixos, né? Entendeu? Então, você pode fazer o truncamento, por exemplo. Então, você pode colocar epidemiol ou um asterisco. Se eu não me engano, no PubMed é asterisco e na Bireme é um cifrão. Na verdade, todo mundo tem uma técnica muito parecida com alguns dialetos, né? Então, se eu não me engano, o PubMed ele trunca com asterisco e a Bireme e o Cielo truncam com cifrão, tá? Então, tem um truncamento, por exemplo, você quer pesquisar alguma coisa epidemiológica, mas você tem artigos que usam epidemiologista, epidemiológico, epidemiologia. Então, como escolher a palavra-chave? Não precisa, você só coloca epidemiol e trunca. Pronto. Quando recupera, vai recuperar todos os sufixos relacionados à raiz epidemiol. Então, isso também existe. Existe uma série de técnicas e macetes para utilizar essas interfaces que são bastante interessantes. E aí, se vocês quiserem fazer pergunta agora, vocês podem vir no microfone e ativar o microfone, viu, gente? Que eu pedi para desativar para viabilizar a aulinha, mas agora que é uma discussão, vocês podem, abaixo e à esquerda tem um microfonezinho, se tiver cortado, vocês podem clicar em cima que ele vai liberar e vocês podem fazer a pergunta e interagir. E aí, vocês têm mais alguma dúvida? Opa, tem menino aí.
Eu preciso deixar o meu. Não tem jeito, criança é criança. Professor, não sei se seria uma leviandade, mas até que ponto o PubMed deixou a Bireme muito secundária? Digo, Na se a gente- verdade, mas o que você está perguntando como secundária? no seguinte sentido, porque se a gente a sensação intuitiva é que se a gente aborda, pelo menos a maioria das pessoas que não tem boa vivência com metodologia e que fazem suas pesquisas independentes, praticamente ninguém hoje cita a Bireme nas conversas informais. E todo mundo fala PubMed, fiz um PubMed, PubMed, PubMed. Então, até que ponto a PubMed deixou muito secundária a importância da Bireme, ou no meio acadêmico essa verdade é muito relativa? Essa verdade é muito relativa. O que tem de importante nisso? Tanto o PubMed quanto a Bireme, eles utilizam o Medline. O Medline é uma das maiores bases de dados, a mais importante que existe. Então, quando a pessoa fala, eu fiz o PubMed, eu acho que ela está falando muito mais especificamente que utilizou o Medline. Tem um detalhe, o PubMed é americano, tá? Tem uma outra base, que é a europeia, que é o Embase, por exemplo. E tem alguns detalhes, por exemplo, tem doenças que os Estados Unidos não estão nem aí. Quer ver um detalhe? Se você quiser fazer um trabalho sobre leishmaniose, vou trabalhar com vacinas para leishmaniose, ou então vou produzir um teste rápido para leishmaniose. Beleza. O que é leishmaniose? É uma doença negligenciada. Você acha que os Estados Unidos têm interesse em publicar uma revista americana, as revistas americanas têm interesse em publicar um artigo sobre leishmaniose? Basicamente não, tá? Então, quem é que mais publica artigos sobre doenças negligenciadas? Chagas, Leishmania, Schistosoma, Massone e por aí vai. O Lilacs. O Lilacs é uma base latino-americana que é muito mais local, né? E ela tá vinculada à Bireme, tá? Então, para quem vai fazer trabalhos associadas, ele vai ser obrigado a utilizar o Medline, desculpa, o Medline não, o Lilacs, que é vinculado à Bireme. Então, na verdade, e outra coisa, por exemplo, na minha área, que eu sou cirurgião vascular, então, por exemplo, a Europa trabalha muito com doença venosa, e os Estados Unidos não estão nem aí para doença venosa, eles publicam pouquíssimo doença venosa. Tá? Então, se eu vou fazer um trabalho sobre doença venosa, eu vou ser obrigado a buscar o Embase também, que é a base, é o PubMed europeu. Então, quando a gente hipervaloriza o PubMed, na verdade, assim, a gente está realmente hipervalorizando. Então, dependendo do nosso foco, talvez a gente, talvez fosse muito mais importante valorizar também algumas bases como o Lilacs, como o Embase, que podem ter um outro conjunto de revistas, outro conjunto de publicações, um outro editorial, entendeu? Então, talvez o PubMed ele seja hipervalorizado por nós. Eu uso o PubMed muito, tá? É uma das bases que eu mais uso. Mas para quem vai trabalhar com ciência, para quem vai trabalhar com informação científica, para quem vai fazer levantamento de literatura acurado, é o ideal que comece a se preocupar com outras bases além do Medline, além das bases que existem no PubMed. Vale a pena dar uma passeada pela Bireme, vale a pena. O Embase tem um problema, ele é pago, ele não é free, né? Então a gente tem que acessar alguma universidade que tenha acesso a isso. Até bem pouco tempo atrás tinha a USP, o Ministério da Saúde e a Fiocruz, tá? Eles perderam as assinaturas por conta da crise, mas eu acho que alguns deles voltaram a assinar em algum tempo. Mas também de vez em quando é importante assim diversificar. Por exemplo, quem é da enfermagem tem bases específicas da enfermagem. Quem faz medicina esportiva na Bireme tem bases só de medicina esportiva, tá? Então a gente não deve hipervalorizar o PubMed, ele é importante, tá?
mas de vez em quando vale a pena dar uma olhadinha na Bireme. Tá certo? E aí? Mais dúvidas? Mais algo a colocar? Professor, o senhor disse que ia disponibilizar a aula no YouTube. O Isso. senhor vai mandar o link para a gente para Vou. rever? Vou sim. Eu estou gravando essa aula, tá? Eu vou agora renderizar e vou colocar no YouTube, certo? Inclusive, não só isso, assim, há muito tempo eu acabei abrindo um canal no YouTube, mas eu confesso que eu até coloquei algumas coisas para pessoal da graduação e tal, e depois eu acabei apagando. Tá zerado. Eu vou abrir uma playlist só para o PPGIS, tá? Então, todas essas reuniões eu vou colocar no playlist para vocês recuperarem a hora que vocês quiserem. E mais que isso, gente, mesmo para quem já tem o trabalho assim, seguro sobre o que quer fazer, eu sugiro que vocês deem uma refletida sobre o projeto, a pergunta de pesquisa, a relevância da pesquisa, e realmente façam um levantamento de literatura, tá? Opa, olha, eu acho que tem alguém da engenharia mecânica que quer fazer um equipamento. Eu acho que o Berdan está querendo fazer um mensurador de urina, tá? Então, esse é o momento, antes de começar a até montar a sua metodologia, de fazer o levantamento de literatura. Poxa, será que alguém teve essa ideia? Que tipo de estratégias foram criadas para isso? Quais foram as métricas utilizadas para medir diurese durante uma cirurgia ou numa UTI? Tá? Realmente fazer esse levantamento de literatura, mesmo que não tenha nada a ver, mesmo que vá em outra direção. Por quê? Porque na defesa de vocês, provavelmente, vocês vão ser solicitados a trazer algum referencial. Opa, ninguém teve essa ideia, se já teve, o que já fizeram até agora? O quanto de original é a tua ideia? Ou melhor, o quanto você está melhorando a ideia de uma pessoa que já teve essa ideia. Principalmente por quê? Porque é um grande risco de reinventar a roda. Tá? Por exemplo, Denison, pelo que eu me lembro, ele estava querendo fazer um instrumento para medir, eu acho que é dor de... Ajudar no diagnóstico. Acurácia diagnóstica de fibromialgia. Isso, acurácia diagnóstica de fibromialgia. Então, veja só, Denison, será que alguém já montou esse instrumento? Tá? Assim, eu não sei, nunca fiz, mas eu só estou tomando a tua ideia como exemplo. Se de repente na Croácia tem um pesquisador que bolou um instrumento genial para ajudar no diagnóstico da fibromialgia, tá lá. Ele publicou em inglês e está um instrumento maravilhoso, com sensibilidade altíssima, especificidade maravilhosa, um nível de acurácia fantástico. Tá? E aí você está aqui no Brasil tentando montar um instrumento. Mas o que eu estou querendo dizer é que, de repente, a roda foi inventada. A roda já está lá. O pesquisador na Croácia já inventou. Então, não que você vai desprezar sua pesquisa, mas você pode simplesmente, depois de um levantamento de literatura, perceber que não vale a pena fazer um novo instrumento se já tem um tão bom. O que você pode fazer? Fazer a tradução para o português. Entendeu? De repente, o cara, olha, achei, tem lá um instrumento maravilhoso, existe técnica e metodologia para tradução. Né? Eu conheço pelo menos 2 técnicas diferentes para fazer a tradução e adaptação de um instrumento estrangeiro em outra língua. Então, você poderia simplesmente fazer a tradução desse instrumento para o português, tá? E validar. E ao invés de montar um instrumento do zero. Entendeu? Então, por isso é que o levantamento de literatura é tão importante e pode redefinir completamente a dissertação de vocês, o projeto de pesquisa de vocês. Porque nesse esforço, vocês podem encontrar uma ideia genial que já está pronta, entendeu? E vocês, a partir de agora, não precisam reinventar tudo, só precisam melhorar ela e adaptar a nossa realidade. É por isso que esse momento agora de vocês é o momento de fazer levantamento de literatura. Tá? Eu sugiro, meu conselho,
é que gastem, não é perder tempo, é gastar pelo menos um mesinho ou 2 fazendo isso. Lendo atentamente cada artigo, já resumindo, porque, na verdade, cada artigo que vocês vão lendo e resumindo, vocês já vão utilizar para introdução, vão utilizar para a discussão de vocês, além da própria fundamentação teórica. Tá certo? Então, eu acho essa discussão extremamente importante, metodologicamente fundamental. E se fosse vocês, eu faria esse curso aí da OPAS e da Bireme, que é bem legal. E aí, o que vocês têm aí para dizer? E eu, assim que terminar aqui, eu vou renderizar e jogar no YouTube, e eu vou mandar por e-mail para vocês o linkzinho que vocês podem usar e acessar, tá certo? Eu gostaria muito de fazer uma pergunta, mas Faz. há muito barulho aqui, eu não sei se você vai conseguir ouvir. Sobre o exemplo de bases de dados, né? Bireme, DVS, NRL, PubMed, mas em algum momento na fala, você disse que existem outras bases de dados que são específicas, por exemplo, os Estados Unidos não quer saber de lesões venosas, não é isso? Uhum. Ou o contrário, não sei, enfim. Aí eu queria saber se existe algum local que possa me direcionar para bases de dados mais específicas para o meu interesse, para o interesse do meu projeto. Existe uma lista, um site que, olha, as bases de dados existentes no mundo científico, para pesquisa, como é que eu faço para achar? Mais ou menos, mais ou menos. Quem que está falando? É que eu acho... Patrícia. Patrícia, oi, Patrícia. Não está permitindo minha imagem. Não se preocupe, não. Fica tranquilo, fica tranquilo. É só para saber quem é, para a gente ser direto. O projeto é sobre o PBM. Tá, então o que você pode fazer? Por exemplo, eu acho que tem uma base para enfermagem, né? Eu acho que sua pesquisa é para enfermagem, se eu não me engano, não é isso? É multidisciplinar. É um manual educativo multidisciplinar em PBM. E aí, a Austrália, ela é pioneira assim, nesse quesito. Então, é o seguinte, na verdade, minha sugestão para você é tentar buscar primeiro no geralzão, tá? Que é o Medline, que está vinculado à Bireme, PubMed. Faz uma pesquisa no PubMed, faz uma pesquisa na Bireme. Quando você faz uma pesquisa na Bireme, você recupera 15 bases de dados diferentes. Você tem ideia? Então, Bireme é igual a 15 bases de dados diferentes. Então, quando você está pesquisando Bireme, você recupera Medline, você recupera Lilacs, você recupera a Cochrane, que faz revisão sistemática, você recupera Cielo, você recupera uma base que é só para enfermagem, uma base que é só para adolescentes, uma base que é só para medicina esportiva. Então, tem bases especializadas dentro da Bireme, tá? Se você entrar no site da Bireme, ele lista lá todas as 15, 16 bases que são o conjunto de bases da Bireme, tá? Então, em tese, eu não conheço um local que tenha a lista. Eu provavelmente deve ter algum artigo de revisão que descreve as principais bases do mundo com o seu conteúdo. Deve ter algum artigo de revisão sobre isso. Eu não tenho esse artigo, mas já deve ter. Eu acho que se vocês fizerem uma busca, vocês encontram. Mas mesmo assim, eu sugiro que você não tenha muita ansiedade com isso, tá? Utilize o geralzão mesmo. Se você usar, por exemplo, o PubMed e a Bireme, você vai ter você vai recuperar muita coisa. Então, com certeza, alguém já teve a sua ideia ou algo próximo à sua ideia, tá? E aí você pode encontrar, pode ler com calma, ver com muita atenção e verificar o que a pessoa fez. Pode ser que essa pessoa já tenha montado, estruturado o instrumento que você está desejando, tá? Eu falei assim, nossa, já foi inventado o que eu queria. Assim, o que eu queria fazer já foi feito, está aqui.
Aí vocês perdi a minha... daqui a pouquinho eu dou uma lida no que vocês estão escrevendo no chat, tá? Eu perdi a minha ideia, perdi o meu mestrado? Não, nada disso, não perdeu. Você simplesmente, o que você vai fazer? Vai fazer um redirecionamento. Você vai fazer uma readaptação do projeto. Se o que você estava pretendendo fazer já foi feito, e bem feito, para que fazer de novo? Então, traz aquilo para o Brasil. Existe técnicas que você pode traduzir e validar um instrumento estrangeiro no Brasil. Isso é uma dissertação, grande dissertação. Por exemplo, eu acho que todo mundo já ouviu falar de instrumentos de qualidade de vida, o SF-36, por exemplo. O que é o SF-36? É um instrumento de qualidade de vida super famoso, muito utilizado no mundo inteiro, que foi escrito nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos. E aí, a Rosana Ciconelli, lá da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, acho que na década de 90, acho que 97, 98, o que ela fez? Ela trouxe esse instrumento, traduziu e validou no Brasil. Então, ela é autora da versão brasileira do SF-36. Então, hoje, qualquer pessoa que utilize um instrumento de qualidade de vida SF-36 no Brasil é praticamente obrigado a referenciar a Rosana Ciconelli. Essa foi a tese de doutorado dela. Então, a tese de doutorado dela é a tradução e validação do SF-36. Então, ela não perdeu tempo em fazer um novo questionário de qualidade de vida. Ela simplesmente foi lá, traduziu e validou um excelente questionário de qualidade de vida, que é utilizado assim imensamente. Entendeu? Então, não fique ansiosa, mas a fase que vocês estão agora é fazer essa prospecção, tá? Ok, obrigada. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Tem um monte de coisa. Professor Viviane avisaram que não recebeu o convite. Meu Deus. Fala para a Viviane e Daniele que não se preocupa, tá? Que é só acessar depois o YouTube, eu vou mandar para vocês. Eu poderia encontrar o Mesh pelo próprio PubMed também? Pode sim. Oberdan, agora é o seguinte, você pode usar o Mesh diretamente no Mesh, só em inglês, tá? O que eu faço? Eu uso o Dex. Por quê? Porque o Dex é a tradução do Mesh e tem a palavra-chave do Mesh. Então, ele em português, ele acaba sendo mais intuitivo para a gente. Então, apesar de você poder entrar no Mesh através do PubMed, mas ele acaba sendo muito mais simples e prático que ele seja realizado através do Dex. Eu faço pelo Dex. Eu entro no Dex, abro o Dex, eu tenho lá a palavra-chave em português, espanhol e inglês, que é igual a do Mesh, tá certo? Mas você pode usar o PubMed para isso sim. Professor, o uso do OR, excludente. Não é excludente não. O OR é o contrário. O OR ele junta tudo, tá? Então, se você colocar hipertensão arterial sistêmica, OR, ou e hipertensão arterial sistêmica, ele vai trazer todos os artigos sobre hipertensão arterial, sobre diabetes e aqueles que também trabalham tanto com diabetes quanto hipertensão. Então, o OR ele é união, tá? Quem exclui é o END. O END ele exclui. Quando eu coloco o END, ele traz principalmente os artigos que falam sobre uma coisa e outra. Agora, tem um detalhe, tá? O END, dependendo de como você faça estratégia de busca, se você tem critério de inclusão e exclusão, porque quando você faz a busca pelo PubMed, pela BIREME, ele avalia as palavras-chave, os títulos e os resumos. Se no resumo você colocar, olha, eu vou fazer uma pesquisa com diabetes, tá? E vou excluir hipertensão arterial, tá? Quando ele fizer a busca, ele pode interpretar isso como duas palavras-chave juntas e pode recuperar para você, tá certo? Então, tem essas situações que podem acontecer também. Mas o OR, ele é união, é conjunto de união. Professor, o celular de Aline descarregou e ela está aqui comigo, ótimo. Beleza, Aline, tranquilo, não tem problema. Quem ainda não sabe o tema de pesquisa, porque o meu projeto provavelmente não será o da seleção. Perfeito. Então, quem não tem projeto ainda,
é obrigatório usar aquele exercício que eu mandei para vocês, para definir tema, pergunta e relevância, tá? Para ajudar vocês a refletir sobre isso. Então, e quem não tem agora, não fica ansioso. Então, quando tiver, faz o levantamento de literatura. Então, tudo que a gente tiver discutido agora, se não for utilizado imediatamente, pode ser utilizado daqui a uma semana, 2, 3, um mês, não tem problema. Genina, pode me ajudar em minha pesquisa? Pode sim. Não, outra coisa, gente, a pesquisa é colaboração, tá? Quanto mais vocês colaborarem um com o outro, mais rápido vocês vão terminar e mais efetivos vocês vão ser, melhor o trabalho de vocês vai ser. Pesquisa é colaboração, ninguém faz pesquisa sozinho. Gemini, acho que você pode até não saber as palavras-chave para a pesquisa mesh, mas com o tema, isso, o tema ajuda bastante. Se você já definiu o tema, já ajuda bastante, mas é interessante ter a pergunta de pesquisa definida. Posso ajudar sim, não, se eu não conseguir entrar em contato com o meu orientador ainda, também... Isso aqui isso é um desabafo, né? Relaxe. Então, na verdade, quem não definiu o tema, a gente não fica estressado, não fica. Isso acontece em todo programa de pós-graduação, tá? Para vocês terem ideia, no meu mestrado, eu tive uma ideia genial, coloquei em campo e não consegui sair do lugar. Assim, eu precisava de 120 pacientes e consegui 40, entendeu? Depois de quase 2 anos, eu falei assim, gente, agora? Aí a sorte, eu não consegui. O tema que eu e o meu orientador, nós acordamos, ele não foi possível de ser realizado. Então, eu mudei meu tema depois de quase 2 anos de mestrado. E eu acabei terminando o meu mestrado com esse segundo tema escolhido, tá? Que, por sinal, eu já estava fazendo. Eu estava fazendo uma outra pesquisa com aquele tema. Eu fiz, olha, vou mudar para o que eu estou fazendo hoje. O colegiado aceitou, o meu orientador aceitou, e eu acabei mudando. Então, não fiquem estressados. Muita água vai rodar embaixo dessa ponte. Então, muita gente que tem tema vai trocar de tema, muita gente que não tem tema vai se encontrar e muita coisa vai rolar aí. Não fiquem estressados. Que mestrado é isso mesmo. Até eu brinco que a gente aprende mais com o que não dá certo do que com o dá certo, do que com o que dá certo, tá? Então não fiquem estressados. Vocês vão encontrar um tema e vão começar a trabalhar em tudo isso que a gente está discutindo aqui, certo? Mais? Eu só queria perguntar mais uma coisa. Diga. Quando você vai colocar no descritor, quando você no próprio Mesh, ou Dex, é sobre o contrário. Por exemplo, a minha pesquisa é sobre não reumatologistas. O termo é non, em inglês, hífen, rheumatology, ou existe alguma maneira já conhecida? Porque se colocar o termo descritivo errado, provavelmente ele vai trazer informações discrepantes também. Então, o non é non tracinho reumatology, como é que funciona essa pesquisa? Denison, né? Denison, sugestão, faz uma pesquisa com tudo. A primeira aventura, tá? É ver o que vai dar. Por quê? Porque, na verdade, é muito mais comum fazer uma pesquisa como essa para especialistas do que para não especialistas. Então, pode ser que se você restringir demais no início, você não encontre nada, tá? Então, qual é a sugestão? Cara, em vez de colocar o não, coloca simplesmente instrumentos de diagnóstico de fibromialgia. O que foi feito? Tá? Você, de repente, pode ser que alguém tenha feito um instrumento para todo mundo e não tenha nem se preocupado se é reumatologista ou não. Assim, eu fiz o instrumento para clínico geral, tá? Ou para clínico geral, fisioterapeuta, todo mundo trabalha com fibromialgia, tem fisioterapeuta, TO, médico, enfermeiro. Então, ele acabou fazendo um instrumento para todo mundo e não se preocupou em dizer que é não reumatologista.
e aí você pode não achar esse artigo, esse instrumento. Então, o ideal é que as primeiras situações você sejam mais gerais, sejam mais amplos, tá? E aos pouquinhos vão restringindo. Aí, de repente, você faz uma busca e coloca lá instrumento para diagnóstico de fibromialgia e recupere 30 mil artigos. Ixi, cara, tá doido? 30 mil artigos? Eu não vou conseguir sair do lugar. Aí o que você faz? Você começa a restringir, tá? Aí você coloca nível superior, reumatologista, não reumatologista, estudante, piriri, papapá. Aí você vai restringindo. Mas a primeira tentativa, inclusive, sabe o pico? Quando você estabelece o P e CO, o que se sugere? Que você utilize o P e o I, tá? O problema e a intervenção. E você só utilize a comparação e o outcome se você recuperar um volume muito exagerado de artigos. Aí você vai filtrar com o C e o O. Então, o C e o O seriam muito mais filtros do que palavras-chave para entrar na tua estratégia de busca. Então, a minha sugestão para você, no primeiro momento, é ampliar, tentar correr atrás de instrumentos, diagnóstico e fibromialgia de uma forma bem ampla. Tá certo? Ok. Beleza, gente. Então, 1 hora de reunião. Eu acho que para não exagerar muito, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou terminar a gravação, vou renderizar o vídeo, vou mandar para o YouTube, tá? E eu vou mandar para vocês por e-mail o link do YouTube. Bom, para vocês se acostumarem, o YouTube tem um fórum, tem uma seção de perguntas logo abaixo. No e-mail, eu vou lançar uma pergunta, é quase um desafio, tá? Para quê? Para que vocês se sintam desafiados a entrar no YouTube, certo? E tentar mexer no YouTube, conhecer o YouTube. Pode ser que alguns de vocês não conheçam a potencialidade do YouTube. E é um instrumento de graça, free, né? Então, eu vou mandar o link para vocês e vou estabelecer uma pergunta, tá? Como você refletiu sua pesquisa até agora, por exemplo? Que eu estou pensando em uma pergunta como essa. E vocês iriam lá e escreveriam alguma coisa sobre a pesquisa de vocês em relação ao que a gente tem discutido metodologia até agora. Tá? Basicamente, para quê? Para que vocês comecem a interagir com esses instrumentos. Então, o objetivo essa aula agora não é apenas dar aula, e sim para que vocês interajam, entrem em contato com tecnologias educacionais que podem ser utilizadas também para a saúde, para a educação, para a informação com infinitas possibilidades, tá certo? Então, Professor, diga. Professor, como o meu trabalho, minha pesquisa é em relação às reações transfusionais, que são muitas. E o início da pesquisa, assim, na técnica END ou O, o senhor acha melhor eu filtrando, colocando o END, ou eu colocaria o O, para fazer o geralzão? De cara, em geral, a gente começa com o END, tá? Porque se você colocar o O, ele vai trazer tudo. Então, por exemplo, vou retornar a anemia falciforme em crianças, tá? Então eu coloco, eu quero avaliar, meu trabalho vai ser um instrumento para avaliar dor em anemia falciforme em crianças. Se eu colocar O, dor, O, anemia falciforme, O, crianças, o que você vai ter? Você vai ter 300 mil artigos, porque a interface vai recuperar tudo de dor, tudo, de anemia falciforme, artrite reumatoide, câncer, tudo que você imaginar de dor. Então eu posso já filtrar. De anemia falciforme e tudo sobre criança. Então, todas as doenças pediátricas vão vir junto. Então, o OR não é uma boa ideia. Nesse caso, o ideal seria usar END. Se você usar dor, END, anemia falciforme, END, crianças, ele vai trazer o quê? A dor
em crianças, anemia falciforme em crianças que causa dor. Então, aí você vai ter um retorno mais acurado. Então, para início, eu sugiro que vocês utilizem muito mais END do que O, tá certo? Certo. E outra coisa, faça esse curso da OPAS, ele vai detalhar, mastigar isso para vocês. São 45 horas, tá? E ele tem vídeo, ele tem texto, ele tem exercício, ele tem exercício prático, é muito legal, vale a pena. Não deixem de fazer. Isso é colocado como uma matéria optativa, né? Como é? Poderia Você ser devia ganhar colocado crédito, como né? Devia ganhar optativa. crédito. Devia ganhar crédito. horas. Reclama para o colegiado, que é um representante de turma. E vai dizer que a Gente, culpa foi minha. Eduardo. Não, Eduardo, vou dizer que a culpa é minha, né? O professor Marco, a culpa é dele. Então tá certo, gente. Tá bom, então. Beleza. Então qualquer coisa. Criança, né? Então a gente termina por aqui, tá, gente? Qualquer coisa, vocês têm meu e-mail, o WhatsApp, eu deixo disponível daqui a pouco para vocês e eu disponibilizo isso no YouTube. Boa noite para vocês. Obrigado por estar todo mundo aqui. Um abraço para todos, tá? Obrigada, você foi ótimo. Obrigado. Tchau, tchau.